Galera do Futebol Sem Fronteiras, aqui estamos para falar de Champions League. A estreia do Barcelona no Grupo da Morte será quarta-feira contra o time mais fraco, o Vitória Pilsen, da República Tcheca ou da Tchequia. Agora oficialmente se fala Tchequia, né? Não é mais República Tcheca. O grupo tem Barcelona, Bayern de Munique e Internazionale de Milão. Os dois tropeçaram no final de semana, hein? O Bayern de Munique empatou com o Union Berlim e a Inter de Milão perdeu o clássico della Madonnina contra o Milan. Inter e Bayern se enfrentam e o Barcelona, meu caro Joaquim Pieira, correspondente do Diário Esporte em São Paulo, o Barcelona precisa ganhar de quanto? No mínimo 6 do Vitória Pilsen? 5-0. 5? Estava pensando antes de entrar na live, vai ser motivo de piada, mas o Barça tem que golear, porque você não sabe, nesse grupo, tendo o Bayern de Munique, o Inter de Milão e o Barça, que são 3 para 2 vagas, talvez o critério de desempate vai ser, ao final, dependendo dos resultados entre eles, pode acabar sendo o cômputo global de gols. Então, assim, o Barça tem a obrigação de marcar quantos gols puder jogando em casa contra o Vitória Pilsen. E o Barça, o mais seguro, é que voltará a colocar o time titular dessas 2 últimas rodadas no Campeonato Espanhol, pensando que no sábado o Barça recebe o Cádiz no Camp Nou também. Não, joga então, fora, Kim. O jogo é em Cádiz. O jogo é em Cádiz no sábado. É em Cádiz? É em Cádiz, é em Cádiz. Desculpa, achava que era no o Barça joga em casa com o Vitória Pilsen, depois sai para jogar com o Cádiz e sai para jogar com o Bayern em Munique no meio da outra semana. Mas é isso, é necessidade de goleada. Assim, pelo critério, né, dificilmente pode acontecer, mas dificilmente o saldo contra o Vitória Pilsen faça diferença, porque na UEFA você tem aquela coisa do critério de desempate serem os jogos entre as equipes, né? Então, se ocorrer um tríplice empate entre Barcelona e Inter de Milão, vai ter que ver o saldo deles entre eles antes. Aí depois é que chega lá na Vitória Pilsen. Mas se alguém perder ponto para o Vitória Pilsen, amigo, tá fora. Grupo que nem esse, é a morte. Eu acho que qualquer um dos 3 que perderem pontos com o Vitória Pilsen dificilmente vai se classificar. E, na verdade, o grande jogo da rodada vai ser em Milão, a Inter contra o Bayern de Munique, porque lá alguém vai perder pontos, ou os dois. Então, assim, exatamente. O Barça joga tanto em Barcelona quanto em Milão. E torcendo pelo Bayern, eu imagino? Não, torcendo pelo empate. Pelo empate, tá bom. Não, porque pelo empate os dois clubes estão perdendo 2 pontos, não? Edu, você veio com esse casaco do Real Madrid hoje para a nossa gravação. Provocar, não? Para provocar, não sei se para dar boas-vindas de volta o Barcelona à Champions League, depois de uma passagem pela Europa League. Qual foi a intenção? Era isso mesmo, era o campeão recebe, o atual campeão. O novato. Recebe um time que veio de baixo, veio da Europa League, conseguiu, com um grande esforço no final da temporada, ficar nos postos que dão acesso. E, cara, o grupo é terrível, assim, eu sinto até pena, porque o grupo é duro demais. E concordo com Kim, já nem é pelo gol average, pelos critérios de desempate, é que tem que dar uma porrada na mesa. Depois da temporada passada, o Barcelona tem que dar uma porrada na mesa. Faz 4 ou 5 no Vitória e vai para o Munique com um peso tirado das costas e evidentemente preocupada porque jogar contra o Bayern sempre muito duro, especialmente em Munique, mas com a lição de casa feita, pelo menos sabendo que a vaga para a Europa League na segunda metade da temporada ainda está aí disponível. Ir para a Europa League seria caótico para o Barcelona depois das alavancas, né? Kim, o Barça entrou em campo nas últimas 2 partidas do Campeonato Espanhol com Ter Stegen, Koundé, Araújo, Eric Garcia e o Balde, Busquets, Gavi e Pedri, esse meio de campo que está mais do que consolidado, acho, na cabeça do Xavi, e um ataque também consolidado na cabeça do Xavi com Dembélé, Lewandowski e Rafinha. Você acha que esse time é o time que vai entrar em campo na quarta-feira contra o Vitória Pilsen? Ou o Xavi, se bobear, já vai dar alguns minutos para outros jogadores diante da teórica facilidade que esse jogo representa? Marcos Alonso, eu acho que vai ter algum minuto no segundo tempo.
O Xavi tem movido bem o banco, mas o Balde, tal, o Xavi, quando ele queria o Marcos Alonso, na cabeça dele que nas Champions ele quer jogadores com experiência de Champions. O Balde não tem. Então, assim, o Balde não vai estar contra o Bayern de Munique, não vai estar contra o Inter de Milão. Se ele quer adiantar já, pensando no jogo de Munique, talvez ele já vai colocar o Marcos Alonso no lugar de Balde, e o Marcos Alonso pode jogar também em Cádiz e depois jogar na outra semana, que é o primeiro grandíssimo exame que tem o Barça, que é aquele jogo em Munique, não? Mas sim, eu apostaria talvez na entrada do Marcos Alonso, talvez no segundo tempo. Ou pode ser que ele entre já de titular. O resto, para mim, vai seguir todos. E do meu ponto de vista... Time titular mesmo, vai jogar todo mundo. Dembélé, Rafinha, Leva, todo mundo. Sim, todos. E depois, do meu ponto de vista, para mim um ponto fraco que o Barça quer jogar com o Eric Garcia na Champions League como titular. Para mim não tem o corpo suficiente para jogar em Munique contra Qual é a tua formação defensiva ideal, Kim, do Barça? Para mim agora seria... Olha, desculpa, mas vou começar pelo lateral esquerdo, porque eu tenho muito claro, tá? Para mim o lateral esquerdo tem que jogar o Marcos Alonso. Para mim a dupla de zaga eu jogaria com talvez Koundé e Christensen, né? O Araújo, desculpa, e eu talvez colocaria o Bellerin já de lateral esquerdo. Porque se você coloca... Direito, desculpa, porque se você coloca o Araújo de lateral direito ou o Koundé, você vai jogar praticamente com 4 zagueiros, não atrás? Com 4 zagueiros, porque o Marcos Alonso, para mim, tá bom, ele é lateral, mas para mim é como um zagueiro fazendo o lateral, não? Mas ele é um lateral, ele é muito ofensivo, Marcos Alonso, ele defende mal, Kim. Mas ele tem... Não sei se ele vai... Eu, particularmente, do Christensen, isso falava no final de semana com uns amigos meus que são torcedores do Barça, eu teria já colocado um pouco mais o Christensen. Porque, para mim, o Eric Garcia é um erro brutal colocar ele em Munique, colocar ele contra o Inter de Milão com o Lukaku e o Lautaro. A tua linha é Bellerin, Koundé, Christensen e Marcos Alonso? Não, Araújo. Eu colocaria o Araújo. Tá bom. No lugar do Christensen. E dependendo se o jogo começa já a ficar difícil e tal, dependendo do lado do Bellerin, eu já colocava diretamente lá o Araújo. Para mim, o Koundé, não pelas duas assistências que ele dá, mas é o jogador que fez subir de verdade o nível da zaga do Barcelona, e por isso também entendo os gravíssimos problemas que está tendo o Sevilla. No cinema. Edu, qual que você acha que é a linha ideal do Barça? Eu estou... Ideal para ganhar, muito... que fique claro. Eu estou na linha aqui. Eu não gosto muito do Christensen, então eu acho que Koundé e Araújo devem estar no meio. Também não gosto do Eric Garcia. E o Marcos Alonso é a melhor opção pela esquerda. Eu tenho dúvidas na direita. Porque o Bellerin, cara, sinceramente, muito DNA, muito time de base, tudo isso, mas o Bellerin é um jogador fraco, atrás, assim. Mas é que as alternativas era o que o Kim falava, você termina jogando com 4 zagueiros atrás e você não sabe se eles conseguem dar conta de um ponta mais ou menos rápido como os que tem o Bayern Múnich, né? Então, pode que seja o Bellerin por não ter outra alternativa, mas não me surpreenderia que o Xavi termine jogando, colocará o Marcos Alonso na lateral esquerda, mas depois vai colocar 3 zagueiros nas duas posições de zaga e no lateral direito, porque não tem muita mais opção e porque o Bellerin acabou de chegar, né? O Kim, para você matar saudades, o Barcelona jogou 2 vezes contra o Vitória Pilsen na Champions League 2011-2012. No jogo do turno, no dia 19 de outubro de 2011, um ano glorioso para o Barcelona, venceu por 2-0, gols de Andrés Iniesta e Davi Villa. E no jogo do retorno, no dia 1º de novembro de 2011, foi 0-4, 4-0, jogando em Praga, gols de Messi, depois Cesc Fábregas e depois Messi.
O gol do Fábregas com assistência de Isaac Cuenca. Meu Deus do céu, hein? Caramba. E cada um que já jogou lá também, hein? Não, olha, juro, porque cada um nós foi consagrado pelo Messi, hein? Não, porque nós acreditamos nas categorias de base, então você tem que botar o jogador. Tá. O Edu, talvez porque eu não quero ver o Sérgio Roberto, mas eu confio que o Bellerín vai fazer uma baita temporada no Barcelona. Ele não tem que melhorar muito. E outro tema, a questão de não ter o nosso amigo Serginho Dest, que foi para onde, Kim? Para o Milan. Você viu? Já, foi já 10 para uma melhor, né? Então, se no nosso Serginho Dest, que vamos desfrutar dele na Copa do Mundo, com certeza vai fazer uma baita Copa do Mundo, Serginho Dest. Se esse mala, vendo o Bellerín, eu confio nesse moleque, tem 27 anos. Vai fazer uma boa temporada em Barcelona, nosso amigo Bellerín. Muito bem. E para a gente encerrar rapidinho, o jogo do Atlético de Madrid é contra o Porto, na quarta-feira. Atlético de Madrid e Somos Porto. dragões. No ano passado, o Atlético teve problemas contra o Porto na fase de grupos da Champions, hein? Muitos problemas. É um bom time do Porto, hein? Mas olha, a melhor notícia para o Atlético deste ano é João Félix, precisamente o português, que está jogando muita bola. Está jogando bem mesmo. E o Morata está achando mais gols dos que eu pensava. Então, com eles dois, se eles dois estão mais ou menos entonados, o que não entendo é que o Simeone voltou a fazer jogar o Saúl, que é um ex-jogador. Sabe? Tem algumas decisões do Simeone que realmente não dá muito para entender, mas eu acredito que eles podem ter um resultado razoável contra o Porto. Muito bem. Senhores, a gente volta depois dos jogos da Champions League e falando também da quinta rodada de La Liga. Um abraço, amigos. Tchau, tchau. Tudo bom. Bem-vindos de volta.